O título da mensagem de hoje é A Grande Questão. A grande questão. Entre tantas reflexões possíveis, a grande questão sobre a qual o Espírito Santo me dirigiu para ministrar essa manhã é essa. A grande questão, e se isso for verdade? Essa é a maior questão da nossa vida. A grande questão, e se isso for verdade? E se esse negócio de evangelho for verdade? E se a palavra de Deus for verdade? E se Jesus realmente morreu e ressuscitou? E se? Eu gostaria de pensar numa cena com vocês, para a gente conseguir entender a importância da Escritura Sagrada. Para nós protestantes, a Escritura Sagrada tem um peso inegociável. Ela é mais importante que a palavra do pastor. Todos têm a liberdade de conferir, de analisar aquilo que está sendo pregado. O livre exame, a livre consulta. A palavra de Deus, a Escritura, veio através do movimento protestante. A tradução das Bíblias nas línguas comuns que as pessoas falavam veio também na Reforma Protestante. Os primeiros países alfabetizados do mundo também por causa da Reforma Protestante, para que eles pudessem ler a Bíblia. Porque a Escritura é importante, a Escritura é inegociável, a Escritura é Deus falando. Eu queria que você imaginasse uma seguinte cena. Você acabou de chegar no céu. Que cena boa, né? Céu, os anjos, Jesus, as bodas do Cordeiro. Ah, que bom, ufa, deu tudo certo. E aí você descobrisse, rapidamente no céu, que está todo mundo lá. Poxa, que legal, tá todo mundo. Aí você olha e fala, está aqui, está aqui, está aqui. Aí você olha Hitler, Hitler também está aqui. Mussolini também está aqui, Mao Tse Tung também está aqui. Essa galera toda está aqui. Não, uma novidade, todo mundo foi salvo. Que top, que legal. Talvez no comecinho, né? Ia dar até uma alegria no nosso coração, porque a gente quer que todo mundo seja salvo, né? A palavra de Deus não diz assim que Deus quer que todos se salvem. Então você chegar no céu e de repente olhar e falar, está todo mundo lá? Que legal. Mas aí se você refletir um pouco, e se você leu as Escrituras, você vai ver todo mundo lá e você vai pensar o seguinte: será que Deus mentiu na Escritura então? Porque a Escritura não diz isso, em lugar nenhum. Se a Escritura é verdade, a grande questão é, e se isso for verdade? Se a Escritura é verdade, e está todo mundo lá, e você chega e está todo mundo lá, então Deus mentiu. Se Deus mentiu, o que você vai pensar? Por que Deus mentiu? Porque através da Bíblia, sim, Ele fez as pessoas ficarem mais boazinhas. Mas no fundo era uma pegadinha, todo mundo ia passar. Aí a segunda conclusão que você chegaria, assim, pensando rapidamente, é a seguinte: que Deus, além de mentir, é manipulador. Ele transforma verdades em mentiras para você fazer aquilo que Ele deseja. Talvez Ele não seja tão soberano assim, já que Ele precisa disso. Se você chegasse no céu e descobrisse que não existe inferno, não existe condenação, nem nada disso, você ia pensar, será que a Bíblia mentiu? Porque um Deus todo-poderoso nos deu então um livro falso? Isso mostra que Ele não é tão honesto em suas intenções. Você vai começar a duvidar de Deus. E que Deus, sendo todo poderoso, deixou uma Bíblia mentirosa para a gente. E aí você pensaria na pior questão de todas. Se você chegasse no céu e descobrisse que essa história de condenação eterna é tudo balela, na verdade foram interpretações erradas e tudo isso, você ia chegar a uma conclusão mais assustadora ainda, sabe qual? Por que Jesus morreu afinal? Deus foi lá e sacrificou o próprio filho por uma mentira. Mas se esse Deus é capaz de sacrificar o próprio filho por uma mentira, quem mais Ele será capaz de fazer? E aí a gente pensa em outra coisa. Ou será que Deus mudou suas convicções? Deus pegou, planejou tudo, falou, vai ter condenação, vai ter salvação. Sim, chegou no meio do caminho e falou, esse negócio não dá certo. Se Ele mentiu, enviou seu filho sem necessidade, mandou missionários para morrerem sem necessidade, será que Ele é justo ou amoroso?
Será que um Deus assim é justo, amoroso, é confiável? O que um ser todo-poderoso que não é completamente justo e amoroso fará daqui por diante? Já parou para pensar? Você chega lá e vê todo mundo no céu, a princípio é legal, depois você descobre: então ele mentiu, então a Bíblia é falsa, então ele mudou de ideia, então ele mandou seu filho à toa, e agora? Um ser todo-poderoso que coordena o universo, que tem tudo nas suas mãos, que não é justo, não é amoroso e não cumpre sua palavra. Vou te dar uma notícia: você está no inferno. Se eu chegar num ponto onde eu percebo que Deus não é Deus, que Deus mente, que Deus não cumpre sua palavra, um ser todo-poderoso que não é amoroso e justo, é a pior condenação de todas. E obviamente eu não acredito nisso, eu acredito na Escritura. Por isso que a grande questão para nós é: e se isso for verdade? Quando eu digo isso, eu estou dizendo a Escritura. E eu vou para um texto específico com vocês, Lucas capítulo 16, verso 19. Jesus dizendo: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu. Os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim. Isso o rico desesperado no inferno chamando, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão responde: filho, lembre-se, durante sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão responde: eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém entre os mortos, se um espírito de mortos aparecesse, ou alguém ressuscitasse, eu não sei, fosse até eles se arrependeriam. Abraão responde: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. A grande questão: e se isso for verdade? Você tem todo o direito de acreditar que isso é uma balela. Tem todo o direito de dizer: isso daqui é uma enganação, isso daqui é uma futilidade. Mas, e se for verdade? E aí? O que nós faríamos com tudo isso se realmente for verdade? Nós estamos aqui no livro de Lucas. Lucas escreve alguém chamado Teófilo. Olha que nome espetacular, gente. Escreve excelentíssimo Teófilo. Quando eu li Lucas escrevendo para Atos, excelentíssimo Teófilo, eu fiquei pensando: imagina que legal você receber uma carta no seu nome. Então meu filho vai ter esse privilégio, gente, olha que coisa boa. Eu falo: meu pai me deu um nome feio, mas na hora que eu olho na Bíblia ali, eu estou lá. Então, ele vai se console-se com isso, Telzinho, está dormindo. Depois eu falo isso de novo quando ele acordar. Excelentíssimo Teófilo, Lucas diz no começo: quem que era esse Teófilo? Esse Teófilo era alguém muito importante, alguém da aristocracia, um estudioso, e Teófilos, aquele que ama Deus, amigo de Deus. E aí ele escreve, Lucas, com uma riqueza de detalhes, com uma precisão. Alguns dizem que ele é o historiador da Bíblia, ele era médico, ele era um cientista, ele era um pesquisador. Lucas não viveu com Jesus, não viu Jesus ressuscitado, se converteu depois e fez esses 2 livros extraordinários, o livro que a gente está lendo aqui. Tentaram uma vez, William Ramsay, um arqueólogo famoso, se meteu num desafio: eu vou provar que esse negócio é mentira.
A grande questão nossa, e se isso for verdade? William Ramsay tinha certeza que era mentira. E sabe o que ele começou a fazer? Ele começou a examinar o livro de Atos. Ele pensou assim: vai ser difícil eu provar erros em Lucas, uma narrativa de Jesus, eu não vou ter contra-argumentações. Mas o livro de Atos tem muito dado histórico, então eu vou atrás dos dados históricos, vou pegar esses dados e vou provar. Isso daqui é uma balela. Sabe o que aconteceu com William Ramsay? Sim, resumindo a história, ele se converteu. Ele começou a ver, ele começou a analisar, ele falou: que perfeição, que coisa absurda. Ele ficou tão envolvido que ele se converte e aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque a grande questão, e se isso for verdade, William Ramsay responde da seguinte maneira: é verdade. O Evangelho é real, a palavra de Deus é viva, e você não precisa ser um arqueólogo, porque dentro do nosso coração queima uma chama quando nós ouvimos a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, não é verdade? Aleluia! O Espírito Santo testifica no nosso coração. E a primeira questão que eu faço para você é a seguinte: qual que era o pecado do rico? Você parou para pensar nisso? A gente pensa assim: aqueles estupradores vão para o inferno, aqueles homens maus vão para o inferno, aqueles genocidas vão para o inferno. E a gente tem uma reguinha, esses daqui vão para o inferno, esses daqui não. Aquela pessoa é muito bacana para ir para o inferno. E a gente cria a nossa própria régua. A gente esquece que não é a gente que vai decidir, mas é Deus. No contexto atual, igreja, que pecado que a gente julga digno de inferno? Pouquíssimos, né? Talvez nenhum até. Mas imagina, mas tadinho, né? A gente brasileiro ainda que gosta de dar um jeitinho, poxa. E essa passagem bíblica, ela impressiona por causa disso. Nós não vemos o rico cometer nenhum pecado grave. Ele não matou ninguém, ele não foi homicida, ele não torturou ninguém, mas ele foi para o inferno. O que aconteceu aí no meio do caminho? Segundo ponto que nós vemos, a única aprovação que importa. A gente estava conversando antes de começar o culto, eu até brinquei ali naquelas cadeirinhas. Falei: gente, aqui vai ser a área VIP, né? Aqui a gente vai fazer uma área VIP na Civil. Porque circula a hora ou outra de uma igreja evangélica ou outra fazer uma área VIP. Você colocar os ricos, agradar eles, ver se você ganha mais dinheiro como pastor, né? Aquelas coisas bem ridículas, né? O próprio diabo sopra no ouvido desses caras. E aí, pensando nisso, nós vamos para essa passagem aqui. Você acha que esse homem rico, ele era recebido como na sinagoga? Olha a roupa dele, gente. Aqui era mais que uma Gucci, né? Era mais uma roupa de marca, mais que uma Armani. Estava com um relógio Patek Philippe de R$1 milhão, descendo do seu jatinho particular, abrindo sua Ferrari ali, os seguranças do lado. Todo mundo olha para um cara assim e fala o quê? Uau, eu quero ser igual a você quando crescer, né? Eu vou para minha casa na praia ali na ilha de Betânia, depois eu vou para Creta. Um homem rico, o homem rico geralmente, igreja, não sei que você discorde muito, tá? Mas eu vejo assim, o homem rico, ele é facilmente aprovado nos ambientes, não é? Chega um rico, todo mundo trata bem. Nossa, olha, o cara chegou na igreja de Lamborghini Urus, o Edu ali, fala: meu Deus do céu. Por isso que a Paty ficou apaixonada. A gente já vai tirando conclusões até, né? Meu Deus, nossa, eu nunca reparei que o Edu era tão bonito, mas na hora que ele desceu da Lamborghini, meu Deus, né? Uau, nossa, Paty, que mulher de sorte que você é. Não dá assim né? E nessa época, gente, vocês acham que era diferente? Mas além disso, eles tinham uma outra coisa. Eles tinham a chancela dos religiosos, porque o apóstolo João diz que os fariseus gostavam mesmo era de dinheiro. Então os religiosos, aqueles que são hoje os pastores, os padres, os líderes religiosos, eram aqueles que apontavam: quem tem dinheiro é abençoado. Então toda a igreja fala: é realmente abençoado mesmo.
Quem tem dinheiro é porque Deus abençoou, então a gente tem que venerar os ricos, tudo isso. Aí Jesus conta essa história aqui, os fariseus não gostaram nada dessa história, você pode imaginar. Não deu muito certo, né? A gente conhece a cruz. Então ele tinha a aprovação social de todo mundo. Agora e o mendigo? O mendigo provavelmente aleijado, porque diz assim, no original, que ele foi deixado lá, foi largado. Então alguém que não conseguia nem andar, doente, cheio de chagas, ansiava comer a migalha do outro. Se olhava para esse cara e falava o quê? Amaldiçoado. Está vendo? Se ele tivesse lido um livro do Morris Cerullo, do Mike Murdock, aprendido Teologia da Prosperidade, eu não estava assim. Rejeitado por Deus. Olha só. Alguma coisa de errado ele deve estar fazendo na vida dele. Aí chega essa pessoa, vai para o céu, e o rico vai para o inferno. É isso que Jesus está dizendo. E aqui a lição para a gente é a seguinte: a aprovação de quem que importa para você? Se isso for verdade, a grande questão é essa: a única aprovação que deveria nos importar é a aprovação de Deus. Quantas vezes a gente fica envergonhado, a gente fica entristecido, não vão me aprovar, porque eu não conquistei aquilo, fulano é mais que eu, fulano é aquilo, fulano, não interessa, o que interessa é o que Deus pensa de você. A gente precisa agradar a Deus, Deus deve ser a nossa prioridade. Aleluia, glória a Deus. Ele chama Abraão de pai e é chamado de filho. Olha que interessante. Ele está lá no inferno e ele olha no seio de Abraão, Lázaro. Sabe o que é lindo nessa passagem? Ela nos dá um conforto. Você crê em Jesus Cristo, dá um conforto absurdo. Porque aquele pobre homem, rejeitado, excluído da sociedade, estava agora no seio de Abraão. E seio significa intimidade. Lembra de João no peito de Jesus? É o mesmo símbolo, é a mesma cultura, é a mesma ideia. E sabe o que nos traz conforto? Não existe um sono eterno, um despertamento lá no futuro. O que existe é que no momento em que nós partimos daqui, nós somos levados imediatamente para o seio de Abraão, imediatamente para o céu, imediatamente para a glória. Aleluia. Hoje aqui é muito difícil falar, né? A mãe do Sérgio Chibata está nos honrando aqui com a presença dela. E eu posso falar para a senhora de todo o coração e de tudo que eu acompanhei. Eu tenho plena convicção que esse lugar, no seio de Abraão, é onde o Serginho Chibata está agora. Que Deus o tomou e a gente não entende, eu não entendo. Teologia não consegue explicar porque isso aconteceu tão cedo, isso rasga o nosso coração, não é? Mas eu tenho plena convicção, tenho certeza que Ele está lá. Ele está consolado, que Ele está usufruindo, que Ele está vivendo assim grandes benesses. Aleluia, Jesus. Obrigado, né, pela Tua salvação. E nós vemos aqui povos de todas as línguas, nações, nós chegando até Deus. E ali um religioso, um judeu que chama Abraão de pai, mas Abraão chama ele de filho. Ou seja, ele era realmente um judeu, ele tinha nacionalidade. E nós aprendemos aqui que a sua tradição, a igreja que você vai, a religiosidade, a nacionalidade, nada disso é suficiente para salvar você. Seus pais, seus avós, seus parentes, sua igreja, seus costumes, nada disso salva. Meu Deus, que desesperador, eu não consigo enxergar os pecados desse homem, eu consigo descobrir que as tradições dele, a nacionalidade dele não o salvou. Qual que é a saída então? Por que Lázaro está no seio de Abraão e esse homem não está? Outra coisa que nós aprendemos, igreja: quanto mais é dado, mais é cobrado. E a gente quer tanto de Deus, não é? Senhor, dá mais, dá mais, dá mais, dá mais. Se prepare, que você vai ser cobrado mais, 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 mais e mais. Não estou dizendo para você não querer, estou dizendo para você se preparar. A gente vai tomar posse de coisas, Deus vai nos abençoar, Deus vai nos dirigir em grandes vitórias. Mas em tudo isso você vai ser cobrado. Não se engane. Lembra que nós somos mordomos, que nada é nosso, tudo é de Deus. E a maneira como nós administramos as coisas que estão nas nossas mãos, tudo isso vai ser cobrado. E o que nós descobrimos também, Jesus usa uma figura da geografia local que não tem muito na nossa cultura, que são grandes abismos, grandes abalos.
Então imagina, né, o Grand Canyon nos Estados Unidos, onde você tem um ponto, você tem um grande abismo, e aí você tem o outro ponto da montanha. Então esse tipo de depressão, não do tamanho do Grand Canyon, mas esse tipo de depressão de geografia era muito comum para aquele lugar. Era muito corriqueiro, eles iam toda hora. E Jesus usa essa imagem para dizer o seguinte: olha, hoje, 11h33 da manhã, domingo, vai chegar um dia que não vai dar mais tempo. A gente não sabe a nossa hora, a gente não sabe quanto tempo nós temos. Mas vai chegar um dia que não tem mais tempo e não vai dar para a gente trocar de lado do abismo, porque o abismo é intransponível. A única ferramenta eficaz de salvação é a Escritura. É esse ponto que eu queria chegar. Sabe o que é estranho? Parece que havia um pouco de amor nesse homem, não parece? Que ele estava preocupado, né? E os meus irmãos, para onde vão? E aí eu encontrei um teólogo que, para mim, assim, ele encaixou esse sentimento. Uma possibilidade que é uma inferência, lógico, que não estava lá dentro dessa história, mas alguém condenado, alguém que não tinha a menor compaixão pelo Lázaro que estava lá jogado na sua porta, não era um bom exemplo. E talvez o medo dele fosse que quando os irmãos dele chegassem no mesmo lugar que ele estava, eles iam apontar o dedo e falar para ele: está vendo? Por causa de você, a gente seguiu você. Isso levanta um alerta para nós. A grande questão: e se isso que eu estou lendo e pregando for verdade? Você já pensou nas consequências, não só para você, mas as pessoas que se espelham em você? O desespero quando você souber que não tem nada mais a fazer, porque pessoas copiaram você e foram para o lugar terrível que você foi e não tem saída. Pessoas que você poderia ter influenciado, colegas, amigos, família, tudo isso se perdeu. E não foi só você que se perdeu, mas todas as pessoas se perderam. E você vai ser culpado por causa delas. E aí ele dá uma ideia genial, né? Vamos lá, manda Lázaro contar. Mas sabia na Bíblia, você sabia, que teve um Lázaro que ressuscitou? Lázaro significa Deus é meu socorro. Teve um Lázaro que ressuscitou. E os fariseus estavam ali possessos para matarem Jesus. Depois que Lázaro ressuscita, eles fazem um grande jantar. Marta está servindo, né? Maria está na boa parte, mas Marta está trabalhando também, né, tadinho? Marta está lá servindo, Maria chega com aquele nardo maravilhoso. Lázaro ressurreto, Jesus, olha que comida boa, né? Estava lá, Jesus, Marta, Maria, Lázaro, os amigos, discípulos, festona. E aí chegam os fariseus, sabe o que os fariseus fazem? Eles se convertem porque veem Lázaro ressurreto. Eles olham para aquela festa: olha, Jesus é real, vamos nos converter. Sabe o que os fariseus fazem? Eles se reúnem e fazem um plano para matar Lázaro. Ou seja, Abraão está certo, nem que Lázaro ressuscitasse, não ia adiantar. E a gente chega aqui numa questão que é primordial quando falamos a respeito de salvação. A única ferramenta eficaz de salvação é a Escritura. Pode levantar um paralítico aqui, pode acontecer uma operação de maravilhas, chover, parar de chover, cair raios, etc. A única coisa que convence o pecador é a Escritura. A Escritura, o Espírito Santo agindo na Escritura, regenerando, dando uma nova oportunidade. Sem a Escritura não há salvação. O que Abraão diz no finalzinho? Se a lei, né, Moisés, e os profetas não forem suficientes, nada mais será. E aí eu gostaria de ir para a parte principal da mensagem. Lucas capítulo 9, verso 32 a 36. Monte da Transfiguração. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui.
façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Olha o que está acontecendo aqui. Jesus, Moisés e Elias juntos. Mas ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo de entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: este é meu filho, o escolhido, ouçam-no. Agora volta para a passagem. Se eles ouvirem a lei e os profetas, se eles ouvirem as escrituras, e agora no monte da transfiguração aparece aquele, que é a realização da lei e dos profetas. A lei representada por Moisés, os profetas representados por Elias, e Jesus Cristo no meio, a plena revelação de Deus, a mais perfeita, o Deus encarnado, o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele ali naquele lugar. A certeza, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é aquele que desperta a fé em você e o desejo de crer, e é aquele que leva você até o final. Ele é aquele que conclui a obra que Ele começou na tua vida, é aquele que não deixa nada para trás, é aquele que te restaura, é aquele que te dá uma oportunidade, é aquele que traz essa parábola para dizer: ei, eu não quero te condenar, eu quero te dar uma oportunidade. E um grande aviso, e uma grande questão: se isso for verdade, igreja, se o teu coração testifica essa verdade, agarre-se a ela. É a sua oportunidade, é a sua chance de viver o Evangelho de Cristo. E se isso for verdade, o que a gente faz? Nós não temos ninguém voltando do mundo dos mortos, porque isso não é a maneira mais convincente. Mas nós temos Jesus Cristo na cruz do Calvário, morto e ressuscitado pelos nossos pecados. E nós temos a Escritura Sagrada, nós temos a Palavra de Deus. Isso é o suficiente. Isso converteu Lucas, isso converteu William Ramsey, isso converteu Michel, isso converteu tanta gente aqui. E aí fica em segundo plano o que o rico fez ou deixou de fazer. Em primeiro plano fica: nós aceitamos ou não Jesus Cristo? Nós vivemos ou nós não vivemos para Ele e por Ele? Nós estamos aqui faz tempo, sentado numa cadeira. Temos nos comportado como rico, uma vida socialmente aceitável. Nós temos vivido a lei e os profetas. Há um grande risco aí, uma grande questão: e se isso for verdade? Eu gostaria que você pensasse da seguinte maneira essa manhã. A gente está muito bem, está muito confortável. Teve alguns dias de calor, que foi um pouquinho mais apertado. E aí talvez você esteja se preocupando que horas que o culto vai acabar, o que vai acontecer. A pastora Marli vai orar, com aquilo que você vai comer, principalmente agora, faltando 20 minutos para o meio-dia. Mas imagina que eu dissesse a vocês o seguinte: olha, cuidado, está tendo um arrastão em Mogi das Cruzes. Está vindo um grupo de assaltantes aqui altamente armados. Eles estão subindo a rua do shopping agora. O que você ia pensar? Você ia pensar no boleto que você tem que pagar amanhã? Não. Se você falasse que sim, eu ia falar: meu, seu boleto é grande mesmo. Você vai pensar no boleto? Não, você não ia. Você vai pensar com o teu almoço? Não, você não ia. Você pensasse porque você é gordo mesmo, o negócio está feio. O que você ia pensar? Meu Deus do céu. Talvez a primeira reação aí dos homens, os pais, é pegar os filhos, André ia subir, escondeu o Isaac, eu escondeu o Theo, a gente escondeu as mulheres. Os homens iam para frente e falaram: pelo menos mata a gente primeiro. Pelo menos é isso que a gente espera, Amém, homens? Glória a Deus, glória a Deus. Aê, tchê macho. É isso que a gente espera que aconteça. Todas as outras preocupações, a gente vai para segundo, terceiro, quarto, quinto, 20º plano. Não está preocupado mais se sua camisa está amassadinha, você não está preocupado se você está suado, se está calor, se está frio, se está seco, se está apagado. Você não se preocupa mais com nada. O que você se preocupa? Somente com aquele grupo de ladrões que está prestes a chegar. A pregação para na hora. Divertimento para na hora. Ninguém se importa mais com nada. Todo mundo vai a se proteger. O que eu colocaria para você hoje, como uma grande questão, é realmente isso.
A grande questão, e se isso que eu preguei for verdade? Se isso que eu preguei, igreja, for verdade, eu creio com o meu coração, com a minha vida que é verdade, nada mais deve importar e todas as outras coisas precisam para o segundo plano. Eu tenho outros motivos, eu tenho outras preocupações, eu tenho outras coisas passando na minha cabeça, mas quando eu chego no Evangelho de Cristo, o Evangelho de Cristo precisa ocupar o primeiro lugar, a salvação da minha alma precisa ocupar o primeiro lugar. A gente não pode tratar a salvação e o Evangelho como um assunto secundário, a gente precisa pregar o Evangelho a todo tempo, em tempo e fora de tempo, como diz a palavra de Deus, na voz do apóstolo Paulo, não é? E olha só, Lucas capítulo 10, verso 20, contudo alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Oh, que coisa linda. Aleluia. A gente se preocupa tanto, não é? Com tanta coisa. E aqui no caso dos discípulos, eles tinham feito uma incursão incrível, demônios tinham sido expulsos, a cidade tinha ficado alvoroçada, deu certo, o discipulado deu certo, Jesus, os demônios obedeceram, as pessoas foram curadas, libertas, eles chegam todos felizes. Jesus fala assim: coloca em segundo plano, primeiro lugar a tua salvação, como no exemplo que eu dei aqui. Aqueles homens chegando, esse é o primeiro plano, isso que deve ocupar a nossa mente, isso que deve dirigir a nossa vida. A grande questão para você, igreja, é: e se isso for verdade? Você não conhece Jesus e você crê que isso for verdade? Que isso é verdade? Conheça Jesus. Se você está dentro da igreja e tem vivido uma vida medíocre, é porque no fim das contas isso é mentira para você. Está dentro da igreja e você vive uma vidinha mais ou menos, no fundo você não acredita nisso. De verdade. E se você acreditasse, chegasse com um bolo aqui falando: nesse bolo tem veneno, ninguém comeria. Se você acreditasse. Uma vida cristã medíocre, uma igreja medíocre, evangélica que tem se levantado hoje, é porque as pessoas não acreditam mais no evangelho. Se acreditasse, não era assim. A igreja antiga, mesmo cheia de usos e costumes que a gente tanto critica, né? Temos uma boa teologia hoje, tudo isso. Eles acreditavam nisso aqui, era uma igreja bem mais eficaz que a igreja moderna. Está na hora e está em tempo da gente se levantar. Aleluia. A grande questão, e se isso for verdade? A grande questão para mim é: isso é verdade. Homens morreram por causa disso, deram a vida por causa disso e creem nisso. E eu sou um desses homens. Você é um desses homens e você é uma dessas mulheres. Eu convido você a refletir nessa mensagem. A igreja pode se levantar, aleluia, Jesus.